Bem-vindo ao Adoções do Reddit, onde histórias reais de adoção ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos verdadeiros de pessoas que vivenciaram a adoção de diferentes perspectivas. Pais adotivos, filhos que foram adotados, famílias biológicas que tomaram decisões difíceis e todos os desafios emocionais, legais e sociais desse processo. Histórias de amor incondicional, de busca por identidade, de superação, de dor, de alegria e da realidade crua da adoção no Brasil. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Oi, gente! Meu nome é Juliana, tenho 29 anos e moro em São Paulo, capital, e eu preciso desabafar sobre uma situação absolutamente aterrorizante que está acontecendo na minha vida, porque há 7 meses minha melhor amiga e comadre, a Tatiana, que tinha 28 anos, foi assassinada na frente da casa dela em um suposto assalto. Ela estava chegando do trabalho, eram umas 20 usuários, e 2 homens de moto se aproximaram, anunciaram o assalto, e mesmo ela entregando a bolsa, o celular, tudo, eles atiraram nela, 3 tiros no peito, e fugiram. E todo mundo acreditou que tinha sido um assalto que deu errado, um latrocínio, mais uma vítima da violência urbana de São Paulo, e a polícia investigou superficialmente e arquivou o caso como latrocínio sem solução. Mas eu nunca acreditei nessa versão. Eu sabia que tinha algo muito errado, porque a Tati era cuidadosa. Ela sempre chegava em casa cedo, e naquele dia ela tinha saído tarde do trabalho, e eu assumi a guarda da filha dela, a Isabela, que na época tinha 6 anos, porque ela não tinha mais ninguém. O pai da menina tinha abandonado elas quando a Isabela era bebê, e eu era a madrinha, a pessoa mais próxima. E há 4 meses a adoção foi finalizada, e a Isabela se tornou oficialmente minha filha. E eu estava reconstruindo a vida dela, dando amor, segurança. Mas há 2 meses, minha vida virou um pesadelo absoluto, porque eu descobri que a Tati não foi morta em um assalto. Ela foi assassinada, foi um homicídio encomendado pelo chefe dela, o Marcelo Tavares, um empresário rico e poderoso, dono da empresa de tecnologia onde ela trabalhava. E eu descobri que ele era obcecado por ela, que ele fazia assédio constante, que ele fez propostas indecentes para ela. Ofereceu dinheiro, presentes, promoções, em troca de favores sexuais, e ela recusou todas as vezes. Ela o denunciou no RH da empresa, ela ameaçou processar ele, e ele ficou furioso, e ele mandou matar ela, contratou assassinos profissionais para forjar um assalto. E agora que eu descobri a verdade, agora que eu estou investigando, ele descobriu que eu sei, e ele está usando todo o poder dele, todo o dinheiro dele, todas as conexões dele, para me destruir, para me incriminar. Ele plantou drogas no meu carro, ele forjou provas de que eu estou envolvida com tráfico de drogas. A polícia já me intimou, já abriu inquérito contra mim, e ele entrou com um pedido na justiça para tirar a guarda da Isabela de mim, alegando que eu sou criminosa, que eu estou envolvida com o tráfico, e que a menina corre risco comigo. E eu estou apavorada, completamente apavorada, porque eu estou lutando contra um empresário bilionário que tem a polícia, a justiça, todo mundo no bolso dele. E eu não sei como me proteger, como proteger a Isabela. E ao mesmo tempo fazer justiça pela Tati e provar que ele é um assassino, um monstro. Deixa eu começar do início porque essa história é extremamente complexa. E vocês precisam entender todo o contexto para compreender a gravidade da situação que eu estou vivendo. A Tatiana era minha melhor amiga desde a adolescência, a gente se conheceu no ensino médio aos 15 anos, e a gente era inseparável, praticamente irmãs, a gente dividiu o apartamento durante a faculdade, a gente se formou juntas, ela em administração e eu em pedagogia. E a gente sempre esteve presente uma na vida da outra, em todos os momentos importantes. A Tati engravidou aos 22 anos, de um relacionamento que não deu certo. O cara era um babaca. Quando ela contou que estava grávida, ele sumiu, abandonou ela, e ela decidiu ter o bebê sozinha. E ela me pediu para ser madrinha. E foi uma honra enorme. E quando a Isabela nasceu, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Aquela menininha linda, perfeita. E a Tati era uma mãe incrível, dedicada, amorosa. Ela fazia tudo pela filha. A Tati trabalhava como gerente administrativa em uma empresa de tecnologia chamada Tech Vision Solutions, uma empresa grande, que desenvolve softwares corporativos. E o dono da empresa era o Marcelo Tavares, um empresário de 45 anos, muito rico, muito poderoso, bem conectado politicamente, e a Tati trabalhava lá há 4 anos. E ela era muito competente, muito respeitada, e ela ganhava bem, conseguia sustentar ela e a Isabela com dignidade.
Mas há cerca de 1 ano, a Tati começou a me contar que o Marcelo estava fazendo assédio, que ele fazia comentários inapropriados sobre a aparência dela, que ele a convidava para jantares, para viagens de negócios que não tinham necessidade dela ir, e que ele deixava claro que ele estava interessado nela. E ela sempre recusava, sempre deixava claro que ela não estava interessada, que ela queria apenas uma relação profissional, mas ele não aceitava a recusa. Ele insistia, e foi ficando cada vez mais agressivo, mais insistente. A Tati me contou que há cerca de 6 meses o Marcelo a chamou na sala dele e fez uma proposta explícita. Ele disse que se ela se tornasse amante dele, ele dobraria o salário dela, daria um carro importado, um apartamento melhor, pagaria escola particular cara para a Isabela. E ela ficou chocada, indignada, e ela recusou, disse que ela não estava à venda. E ele ficou furioso, disse que ela ia se arrepender, que ninguém recusava ele, e que ela não sabia com quem estava mexendo. Depois disso, o ambiente de trabalho ficou insuportável para a Tati. O Marcelo começou a perseguir ela, a dificultar o trabalho dela, a criticar tudo que ela fazia, a humilhá-la em reuniões. E ela foi no RH da empresa, fez uma denúncia formal de assédio sexual e moral, e o RH disse que ia investigar, mas nada aconteceu, porque o Marcelo era o dono, ele controlava tudo, e a denúncia foi abafada. A Tati então procurou um advogado trabalhista. E ela estava preparando um processo contra o Marcelo e contra a empresa, por assédio sexual, assédio moral. E ela tinha provas. Ela tinha gravações de conversas, mensagens de WhatsApp, e-mails. E o advogado disse que o caso era forte, que ela ia ganhar e que ela ia receber uma indenização alta e que o Marcelo ia ser exposto, ia ter a reputação destruída. A Tati estava determinada, ela ia em frente com o processo. Ela não ia deixar que ele saísse impune, mas ela estava com medo, muito medo. Porque o Marcelo tinha feito ameaças veladas. Ele tinha dito que ela ia se arrepender, que ela não sabia do que ele era capaz. E ela me contou isso. E eu fiquei preocupada. E eu disse para ela ter cuidado, para ela não andar sozinha, para ela avisar sempre onde estava. E ela prometeu que ia ter cuidado. E então, há 7 meses, em março deste ano, a Tati foi assassinada. Ela estava voltando do trabalho. Ela tinha ficado até mais tarde porque tinha uma reunião. E ela estava chegando na casa dela, que ficava em um bairro de classe média, na zona sul de São Paulo. E eram umas 22 horas. E ela estava estacionando o carro na frente do prédio. E 2 homens de moto se aproximaram, anunciaram o assalto. E ela entregou a bolsa, o celular, a carteira, tudo. E mesmo assim eles atiraram nela, 3 tiros no peito e fugiram. E ela morreu ali, na calçada, sozinha. E quando os vizinhos ouviram os tiros e saíram, ela já estava morta. Eu recebi a ligação da polícia de madrugada, dizendo que a Tati tinha sido assassinada. E eu fui correndo para lá. E quando eu cheguei, o corpo dela ainda estava lá, coberto com um lençol. E tinha sangue por todo lado. E eu entrei em choque. Completamente em choque. Eu não conseguia acreditar. Não conseguia aceitar. Porque a Tati era jovem, era cheia de vida, era uma mãe incrível. E agora ela estava morta, assassinada. A polícia classificou como latrocínio, roubo seguido de morte, e eles disseram que era comum, que os assaltantes às vezes matam mesmo quando a vítima entrega tudo, e que eles iam investigar, mas que as chances de prender os assassinos eram pequenas, porque eles estavam de moto, de capacete, e não tinha câmeras na rua. E eu fiquei revoltada, mas eu não tinha forças para questionar. Eu estava em choque. Eu só queria chorar. A Isabela estava dormindo na casa da babá quando a mãe foi assassinada, e quando eu fui buscar ela, quando eu tive que contar para ela que a mãe tinha morrido, foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Ela tinha apenas 6 anos. E ela não entendia. Ela perguntava quando a mãe ia voltar. E eu não sabia o que dizer. Eu só chorava e abraçava ela. Eu assumi a guarda provisória da Isabela, porque ela não tinha mais ninguém. A Tati era filha única. Os pais dela tinham morrido anos atrás em um acidente de carro. E o pai biológico da Isabela tinha abandonado elas e nunca mais apareceu. E eu era a madrinha, a pessoa mais próxima. E eu levei ela para a minha casa. E eu comecei a cuidar dela. E foi muito difícil, porque ela estava traumatizada. Ela chorava todas as noites, ela tinha pesadelos. E ela se sentia abandonada. E eu tentava confortá-la, dizer que eu estava ali, que eu ia cuidar dela, mas era muito difícil. Eu coloquei ela em terapia infantil, com uma psicóloga especializada em luto e trauma, e aos poucos ela foi melhorando, foi se adaptando, e ela começou a me chamar de mãe. E eu percebi que ela precisava de estabilidade, de uma família, e eu decidi que eu queria adotá-la oficialmente, que eu queria ser a mãe dela, e eu entrei com o pedido de adoção. O processo foi relativamente rápido, porque eu já tinha a guarda provisória,
porque eu era a madrinha, a pessoa mais próxima, e porque não havia outros parentes. E há 4 meses a adoção foi finalizada, e a Isabela se tornou oficialmente minha filha, Isabela Santos Oliveira, com o meu sobrenome, e eu estava tão feliz, tão realizada, porque eu tinha uma filha linda, e eu ia fazer de tudo para dar uma vida boa para ela, para honrar a memória da Tati. Mas eu nunca parei de investigar. Eu nunca aceitei a versão do latrocínio, porque tinha coisas que não faziam sentido. Os assaltantes levaram a bolsa, o celular, mas não levaram o carro, que era um carro bom, um Civic. E eles não levaram as joias que ela usava, um colar de ouro, brincos, e eles atiraram nela mesmo depois que ela entregou tudo. E isso não é comum em assaltos. Normalmente, os assaltantes só atiram se a vítima reage. E a Tati não reagiu. Ela entregou tudo. Eu comecei a revirar todas as coisas da Tati, todos os pertences dela, procurando pistas, e eu encontrei o celular antigo dela, que ela guardava em uma gaveta, e eu consegui acessar. E eu vi as conversas dela com o advogado trabalhista. E eu vi que ela estava mesmo preparando um processo contra o Marcelo, e que ela tinha muitas provas, gravações, mensagens, e-mails. E eu vi também que ela tinha recebido mensagens ameaçadoras de números desconhecidos, dizendo para ela desistir do processo, dizendo que ela ia se arrepender. E ela tinha contado isso para o advogado, e ele tinha orientado ela a fazer um boletim de ocorrência. E ela tinha feito, 2 semanas antes de morrer. Eu peguei todas essas informações, e eu fui na polícia, na delegacia de homicídios, e eu mostrei para eles. E eu contei sobre o assédio, sobre o processo que ela ia mover, sobre as ameaças, e eu pedi para eles investigarem o Marcelo. Mas eles não levaram a sério. Eles disseram que não havia provas de que o Marcelo estava envolvido, que as mensagens ameaçadoras eram de números desconhecidos, que podiam ser de qualquer pessoa, e que o boletim de ocorrência não provava nada, e que a versão do latrocínio era a mais provável, e eles se recusaram a investigar. Eu fiquei revoltada, e eu procurei o advogado trabalhista da Tati, o Dr. Roberto, e eu contei tudo para ele, e ele disse que ele também suspeitava que o Marcelo estava envolvido, que ele tinha visto casos parecidos, de empresários poderosos que eliminam pessoas que os ameaçam. E ele disse que ele ia me ajudar, que a gente ia juntar provas e que a gente ia expor o Marcelo. Eu comecei a investigar por conta própria. Eu comecei a procurar outras funcionárias da Tech Vision Solutions, outras mulheres que tinham trabalhado lá, e eu descobri que eu não era a única, que havia outras vítimas de assédio do Marcelo. E eu consegui contato com 4 delas. E elas me contaram histórias horríveis, muito parecidas com a da Tati, de assédio sexual, de propostas indecentes, de perseguição, e todas elas tinham saído da empresa. Algumas tinham sido demitidas, outras tinham pedido demissão, e todas elas tinham medo de denunciar, medo de retaliação. Eu convenci 2 delas a fazerem denúncias formais, a irem no Ministério Público do Trabalho, e elas concordaram. E a gente fez as denúncias juntas, e isso fortaleceu o caso. E o Ministério Público abriu uma investigação contra o Marcelo e contra a empresa, por assédio sexual sistemático. Mas foi aí que o pesadelo começou de verdade, porque o Marcelo percebeu que eu estava investigando, que eu estava juntando provas contra ele, e ele começou a usar todo o poder dele, todo o dinheiro dele, para me destruir, para me incriminar. Primeiro ele começou a espalhar rumores, dizendo que eu era usuária de drogas, que eu era traficante, que eu estava usando a Isabela para traficar, e eu achei aquilo absurdo, ridículo. Mas então, há 1 mês, eu fui parada em uma blitz da polícia, e eles revistaram o meu carro, e eles encontraram um pacote de cocaína escondido debaixo do banco do motorista. E eu fiquei chocada, completamente chocada, porque aquilo não era meu. Eu nunca usei drogas na minha vida. Eu nunca trafiquei. E eu disse isso para os policiais. Eu disse que aquilo tinha sido plantado, mas eles não acreditaram. Eles me prenderam em flagrante, me levaram para a delegacia, e eu fui autuada por tráfico de drogas. Eu consegui pagar fiança e fui liberada, mas agora eu respondo a um processo criminal por tráfico. E se eu for condenada, eu posso pegar de 5 a 15 anos de prisão e eu vou perder a guarda da Isabela. E eu estou apavorada, completamente apavorada, porque eu sei que aquilo foi armação. Eu sei que o Marcelo plantou aquelas drogas no meu carro, ele tem dinheiro, ele tem conexões com policiais corruptos. E ele fez isso para me incriminar, para me desacreditar, para me tirar do caminho. O meu advogado, o Dr. Roberto, está me defendendo. Ele está argumentando que foi armação, que as drogas foram plantadas, e ele está pedindo para a polícia investigar, para verificar as câmeras de segurança, para ver se alguém mexeu no meu carro. Mas a polícia não está investigando. Eles já me consideram culpada. E o processo está andando. E a tendência é que eu seja condenada, porque a palavra dos policiais vale mais do que a minha.
e porque eu não tenho como provar que as drogas foram plantadas. E pior, o Marcelo entrou com um pedido na vara da infância e juventude, pedindo a guarda da Isabela, alegando que ele era amigo da família, que ele conhecia a Tati, que ele se importava com a menina, e que eu não tenho condições de cuidar dela, porque eu sou criminosa, porque eu respondo por tráfico de drogas, e que a menina corre risco comigo, e que ela deveria ser entregue a ele, que tem condições financeiras e morais de cuidar dela. Eu fiquei chocada, completamente chocada, quando eu recebi a notificação judicial, porque era absurdo, era uma mentira descarada. O Marcelo nunca foi amigo da família, ele era o chefe da Tati, e ele a assediava, e ele a matou, e agora ele quer ficar com a filha dela. E eu não consigo entender por quê. Por que ele quer a guarda da Isabela? E então eu percebi, ele quer controlar a narrativa. Ele quer ter acesso à menina para garantir que ela nunca saiba a verdade, para garantir que eu não possa usar ela como testemunha, e para me intimidar, para me fazer desistir da investigação. O meu advogado disse que o pedido dele é absurdo, que não tem fundamento legal, que eu sou a mãe adotiva legal, que a adoção foi finalizada e que não há motivo para reverter, mas o juiz, que aparentemente tem relações com o Marcelo, aceitou o pedido e marcou uma audiência para discutir a guarda e determinou que a Isabela passasse por uma avaliação psicológica para verificar se ela está bem comigo e se ela tem alguma preferência. A audiência está marcada para daqui a 3 semanas. E eu estou apavorada, porque o Marcelo tem o sistema inteiro do lado dele. Ele tem dinheiro, ele tem influência, ele tem advogados caríssimos. E ele tem a acusação de tráfico contra mim, que me desacredita completamente. E eu tenho apenas a minha palavra. E as provas que eu juntei sobre o assédio, mas que não provam diretamente que ele mandou matar a Tati. A Isabela percebe que tem algo errado. Ela percebe que eu estou tensa, estou preocupada. E ela me pergunta se a gente vai ficar junto, se ninguém vai separar a gente. E eu tento tranquilizá-la, dizer que sim, que a gente vai ficar junto sempre. Mas eu não sei se é verdade, eu não sei se eu vou conseguir protegê-la, porque o sistema está contra mim. Eu também descobri, através de um contato que eu tenho, que os 2 homens que mataram a Tati eram assassinos profissionais. Eles foram contratados, e eles já foram presos por outros crimes. E eles estão na cadeia. E eu consegui o nome deles, e eu passei para a polícia. E eu pedi para eles interrogarem esses homens, para eles investigarem quem contratou eles. Mas a polícia se recusou, disse que não havia provas de que eles mataram a Tati, e que o caso estava arquivado. Então eu fui por conta própria. Eu consegui contato com a advogada de um desses assassinos. E eu ofereci dinheiro. Eu ofereci tudo o que eu tinha, para ela convencer o cliente dela a falar, a dizer quem contratou ele. E ela disse que ia tentar, e há uma semana ela me ligou, e ela disse que o cliente dela concordou em falar, em troca de redução de pena. E ele disse que foi o Marcelo Tavares que contratou ele e o parceiro, que ele pagou R$100 mil para cada um, e que ele forneceu todas as informações sobre a Tati, o endereço, o horário que ela chegava, e que ele pediu para forjar um assalto, para não levantar suspeitas. Eu gravei essa conversa, e eu levei para a polícia, e eu pedi para eles prenderem o Marcelo, mas eles disseram que a gravação não tinha valor legal, porque foi feita sem autorização judicial, e que o depoimento de um criminoso não é confiável, e que eles não iam investigar, e eu fiquei revoltada, completamente revoltada, porque era óbvio, era absolutamente óbvio que o Marcelo era o mandante, e a polícia estava protegendo ele, porque ele tem dinheiro, porque ele tem influência. Eu também procurei a imprensa, eu dei entrevistas para jornalistas investigativos, eu contei a história toda, mostrei as provas do assédio, mostrei a gravação do assassino confessando, e alguns jornalistas se interessaram, e eles estão investigando, estão fazendo reportagens, e a história está começando a ganhar repercussão, e isso está aumentando a pressão sobre o Marcelo, sobre a polícia, e eu espero que isso ajude, que isso force o sistema a levar o caso a sério. Mas o Marcelo também está usando a imprensa a favor dele. Ele deu entrevistas dizendo que ele está sendo vítima de uma campanha difamatória, que eu sou uma traficante, uma criminosa, e que ele está apenas tentando proteger a filha da amiga dele. E muitas pessoas acreditam nele, porque ele é um empresário respeitado, rico, e eu sou apenas uma pessoa comum, acusada de tráfico, e é a minha palavra contra a dele. A Isabela está sofrendo com tudo isso. Ela percebe a tensão, ela ouve as conversas, e ela está com medo. Ela tem pesadelos novamente, ela acorda chorando, e eu tento acalmá-la, dizer que está tudo bem, mas ela sabe que não está, e eu me sinto culpada, me sinto responsável por estar colocando ela nessa situação, mas ao mesmo tempo eu sei que eu preciso lutar, preciso fazer justiça pela Tati,
preciso impedir que o Marcelo saia impune. A Isabela me disse outro dia que ela lembra do chefe da mãe, que ele ia às vezes na empresa quando ela ia visitar a mãe, e que a mãe não gostava dele, que ela ficava nervosa quando ele aparecia, e eu percebi que a Isabela pode ser uma testemunha. Ela pode confirmar que a Tati tinha medo do Marcelo, mas eu não sei se o depoimento de uma criança de 6 anos vai ser levado a sério, e eu não quero expor ela, não quero traumatizá-la mais ainda. O meu advogado está preparando uma defesa forte. Ele vai apresentar todas as provas do assédio, vai apresentar a gravação do assassino confessando, vai apresentar os depoimentos das outras vítimas de assédio, e a gente vai argumentar que a acusação de tráfico é falsa, que foi armação e que o pedido de guarda do Marcelo é absurdo, que ele não tem nenhuma relação com a Isabela, e que o único motivo dele querer a guarda é para me intimidar, para me fazer desistir da investigação. Mas eu tenho medo, muito medo, porque o Marcelo é poderoso, ele tem dinheiro, ele tem influência, e ele já mostrou que ele é capaz de qualquer coisa, inclusive de matar. E eu tenho medo de que ele faça algo contra mim, de que ele me mate, de que ele plante mais provas falsas, de que ele me coloque na cadeia, e que eu perca a Isabela, e que ele fique com ela, e que a verdade nunca seja descoberta. Eu também tenho medo pela segurança da Isabela, porque se o Marcelo conseguir a guarda, eu não sei o que ele vai fazer com ela. Eu não sei se ele vai machucá-la, se ele vai manipulá-la, e eu não posso deixar isso acontecer. Eu prometi pra Tati que eu ia cuidar dela, que eu ia protegê-la, e eu não vou falhar. Eu estou documentando tudo. Eu estou gravando todas as conversas, todas as ameaças. Eu estou guardando todos os documentos, todas as provas. E eu estou compartilhando tudo com pessoas de confiança, com o meu advogado, com a minha família, para que se algo acontecer comigo, se eu for presa, se eu desaparecer, eles saibam a verdade e eles possam continuar lutando. Eu também contratei um detetive particular com o pouco dinheiro que eu tenho e ele está investigando o Marcelo, está procurando mais provas, está tentando rastrear os pagamentos que ele fez para os assassinos, e ele já descobriu algumas coisas. Ele descobriu que o Marcelo tem contas em paraísos fiscais, que ele movimenta muito dinheiro de forma suspeita, e que ele tem ligações com pessoas perigosas, com milicianos, com policiais corruptos, e isso pode ajudar, pode mostrar que ele é um criminoso, que ele é perigoso. O detetive também está tentando conseguir imagens de câmeras de segurança da região onde o meu carro estava estacionado no dia que as drogas foram plantadas, para provar que alguém mexeu no meu carro. E ele já conseguiu algumas imagens, e elas mostram um homem desconhecido se aproximando do meu carro, abrindo ele e colocando algo dentro, e depois indo embora. E isso é uma prova de que as drogas foram plantadas. E a gente vai apresentar isso na audiência. E eu espero que isso seja suficiente para me inocentar. Então é isso, gente. Essa é a minha história, meu pesadelo, e eu estou compartilhando aqui porque eu preciso de apoio, preciso de forças, preciso saber que eu não estou sozinha e que no final a justiça vai prevalecer, que o Marcelo vai ser desmascarado, vai ser preso, vai pagar pelo que fez, e que eu vou conseguir manter a guarda da Isabela, e que a gente vai poder viver em paz, sem medo, sem ameaças. Se alguém tiver algum conselho, alguma palavra de apoio, eu agradeço muito, porque eu preciso de forças. Eu preciso acreditar que vai dar tudo certo, que a verdade vai vencer e que aquele monstro vai pagar pelo que fez. Porque ele matou a minha melhor amiga. Ele está tentando me destruir e ele não pode sair impune. A audiência é daqui a 3 semanas, o processo criminal por tráfico está andando e eu vou atualizar vocês sobre o que acontecer. E eu realmente espero, que seja o fim desse pesadelo, que a gente possa finalmente respirar aliviado e que a justiça prevaleça. Porque a justiça precisa prevalecer, sempre. Eu não vou desistir, eu vou lutar até o fim, vou fazer tudo o que eu puder para proteger a Isabela, para fazer justiça pela Tati e para provar que o Marcelo é um assassino, um predador, e que ele precisa ser tirado de circulação, precisa ser impedido de fazer mais vítimas. Porque ele é um perigo para a sociedade, e ele não pode continuar livre, usando o poder dele, o dinheiro dele, para destruir vidas. A Isabela é minha prioridade. Ela é minha filha. E eu vou protegê-la com a minha vida. Eu não vou deixar que o Marcelo chegue perto dela. Eu não vou deixar que ele a machuque. E eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que a gente fique junto, que a gente seja uma família e que a gente tenha a vida que a gente merece. Uma vida de paz, de amor e de segurança, longe daquele monstro. Obrigada por lerem. Obrigada pelo apoio. E por favor, mandem energias positivas, orem por nós, torçam por nós. Porque a gente precisa. A gente precisa muito, e eu espero poder voltar aqui em breve com boas notícias, com a notícia de que o Marcelo foi preso, de que eu mantive a guarda da Isabela,
de que eu fui inocentada da acusação falsa de tráfico, e de que a gente finalmente está seguro, e de que a Tati finalmente teve justiça.